Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, que aqui de segunda a sexta-feira nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É importante que você deixe o seu like aí também para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e que você também compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas com a Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 25. O Salmo de número 25, que é uma oração por livramento e por perdão. E nós vamos ler este Salmo e vamos tirar algumas lições para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, elevo a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti. Que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venha a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. O Senhor é bom e justo. Por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do Teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em Ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em Ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Bom, observe que o salmista já começa nessa oração dizendo ao Senhor: Senhor, eu elevo a Ti a minha alma, meu Deus, eu confio em Ti. Queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus com todo o coração rendido ao Senhor e confiando no Senhor. De todo o nosso coração, nós devemos confiar no Senhor. Não adianta se aproximar de Deus e não confiar nele. Não adianta se aproximar de Deus e não crer que Ele é todo-poderoso, que Ele pode todas as coisas e que Ele está no controle da nossa vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós devemos buscar com confiança. Há pessoas que buscam a Deus, mas não confiam.
E porque não confiam, permanecem aflitos, angustiados, preocupados, com sentimento de culpa, se culpando por algo, se punindo por algo que fez no passado. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar confiantes. Devemos nos aproximar crendo no Senhor de todo o nosso coração. E interessante que no versículo 3 ele diz assim, ainda no versículo 2 e o versículo 3, ele diz: que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Olha, queridos, às vezes Deus frustra os nossos planos. Às vezes Deus muda a nossa rota. Mas se tem uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós confiamos no Senhor, nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos. Porque confiar não é simplesmente crer que Ele pode fazer aquilo que eu quero. Confiar em Deus é reconhecer quem Deus é e servir a Ele por quem Ele é. Não pelo que Ele faz, não pelo que eu espero que Ele faça, mas por quem Ele é. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com o coração íntegro, com o coração sincero, com o coração realmente rendido ao Senhor e confiando no poder de Deus, então nós não nos frustramos. Ainda que Ele frustre os nossos planos, mas nós não nos frustramos, porque nós temos a certeza de que Ele sempre sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz. Nós nem sempre sabemos o que pedimos, mas Deus sempre sabe o que faz. E esse é mais um motivo para nós nos aproximarmos do Senhor confiantes. Esse é mais um motivo para nós nos aproximarmos de Deus com o coração realmente confiando nele, crendo no poder dele e rendidos e dispostos a obedecer ao Senhor. Portanto, nós devemos nos aproximar de Deus, crendo que Ele é o Deus que pode todas as coisas. No versículo 4 e no versículo 5, ele diz assim: Senhor, faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti coloco a minha esperança todo o dia. Olha, se tem uma coisa que nós precisamos ter, é um coração ensinável. É um coração disposto a aprender. É um coração disposto a ser mudado e moldado. É um coração disposto a obedecer ao Senhor. Tristes daqueles que se aproximam achando que já sabem tudo. Tristes daqueles que acham que são conhecedores de toda a verdade. Nós precisamos ter um coração humilde, um coração sincero, um coração ensinável, um coração moldável, porque é assim que Deus deseja. O Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, ele não quer apenas que nós nos aproximemos dele para lançarmos sobre ele os nossos fardos, os nossos pesos, aquilo que não conseguimos carregar. Ele deseja que nós nos aproximemos dele, mas também desejosos de aprender, desejosos de conhecer a verdade. Porque, como eu disse ontem, a verdade liberta, a mentira escraviza, mas a verdade liberta. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que ter um coração disposto a aprender, um coração moldável, um coração ensinável, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a receber a palavra, a entender a palavra e a viver de acordo com a palavra. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é bondoso, e a bondade e a misericórdia de Deus permanece sobre nós todo o tempo. Por isso que nós devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Ele diz: em ti coloco a minha esperança o dia todo. O dia todo.
Em todo o tempo, nós devemos colocar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança. No versículo 7, ele faz um pedido interessante. Ele diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo nós temos a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados e a nossa história reescrita. Nós não temos como voltar e mudar o que já passou. Nós não temos que mudar o que já foi feito ou o que foi deixado de fazer. Mas nós temos como nos arrepender do que foi feito, arrepender dos pecados que foram cometidos, confessá-los ao Senhor, buscar o perdão de Deus e, uma vez então perdoados, buscar acertar a partir de agora. Nós não temos como voltar e corrigir o que foi feito, mas temos como acertar a partir de agora, a partir do perdão de Deus. E Deus, ele perdoa quando nós nos arrependemos. Deus, ele perdoa quando ele vê que em nosso coração há realmente a sinceridade no arrependimento. Há um arrependimento genuíno. Então ele perdoa. Ele perdoa e nos dá uma nova chance. Quando levaram a Jesus uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, com o desejo de que ela fosse apedrejada, na verdade eles queriam incriminar Jesus, mas um detalhe interessante é que quando aqueles homens vão embora, fica apenas Jesus e a mulher. Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E olha só o que é que Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que ele estava dando a ela uma nova chance. Uma nova chance, a chance de ser diferente, de fazer diferente, de agir diferente, de pensar diferente. Ele estava dando a ela a oportunidade de ter a sua história escrita de forma diferente a partir daquele momento. Jesus estava dizendo para aquela mulher que estava dando a ela a oportunidade de ser livre daquele pecado e de viver uma nova vida. Jesus não disse apenas: eu não te condeno. Ele diz: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus estava perdoando os pecados que ela havia cometido, mas estava também dizendo para ela: viva uma nova vida. Viva de forma diferente a partir de agora. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus, ele perdoa os seus pecados. Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Tudo que você já cometeu lá atrás, Deus pode perdoar. Agora, para que haja o perdão, é necessário haver arrependimento. Então, é se arrepender, confessar ao Senhor e receber o perdão de Deus. De repente você disse coisas que não deveria ter dito, você fez coisas que não deveria ter feito, você pensou coisas que não deveria ter pensado. Seja lá o que for, se você confessar ao Senhor, Ele pode te dar o perdão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é misericordioso. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Mas Ele também é um Deus justo. Versículo 8 diz: o Senhor é bom e justo. Por isso, Ele ensina o caminho dos pecadores. Ele ensina o caminho aos pecadores. Ele é bom, mas Ele é justo. Ele é amor, mas também Ele é justiça. Então, Ele coloca diante de nós a possibilidade de reescrever a nossa história. Ele coloca diante de nós a oportunidade de recebermos o perdão. Mas Ele também coloca diante de nós a necessidade de vivermos agora uma vida correta a partir de então. Não é receber o perdão e continuar vivendo no pecado. É receber o perdão e agora viver uma nova vida, é viver em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Então, o Senhor, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos dar uma nova chance. Mas para isso é preciso confessar, é preciso buscar o perdão do Senhor. E o salmista então diz assim no versículo 10: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Veja, nós precisamos obedecer o Senhor. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Podemos ser perdoados, o Senhor está pronto para nos perdoar. Mas nós precisamos agora obedecer ao Senhor.
Não podemos voltar e mudar o que já foi feito, mas podemos fazer diferente a partir de agora. Podemos viver uma vida de obediência a partir de agora. Podemos viver uma vida que glorifique a Deus a partir de agora. Veja, o versículo de número 12 diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Talvez você não saiba ainda como agir ou como viver a partir de agora. Mas o próprio Senhor, Ele nos ensina o caminho que devemos seguir. O próprio Senhor nos aponta a direção, o próprio Senhor caminha conosco. O próprio Deus está pronto para caminhar conosco. Portanto, nós precisamos estar atentos ao Senhor. Versículo de número 15, ele diz: meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés da armadilha. Olha, queridos, nós não somos muitas vezes tão hábeis e tão fortes para vencer a tentação quanto imaginamos. É por isso que muita gente acaba brincando com o pecado e caindo em pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é para ser evitado, o pecado é para ser deixado de lado. Mas para que nós não caiamos na tentação, para que nós não sejamos dominados pelo pecado, é necessário estarmos atentos ao Senhor, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que redime a nossa vida. O Senhor é aquele que transforma a nossa história, é aquele que muda a nossa vida por completo. Portanto, que nós possamos buscar ao Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor e sermos transformados pelo Senhor para sermos quem Deus quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e que a nossa vida seja um instrumento de adoração, um instrumento de glorificação, seja um instrumento de amor e serviço ao Senhor. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, às 6:30 da manhã.